Como que a gente transforma uma tabela como essa, cheia de informações, em um gráfico de coluna com todas as informações comparadas corretamente? Para aprender, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da UTM Treinamentos e hoje a gente vai aprender a montar um gráfico de coluna como esse ou como qualquer outro tipo de gráfico de coluna que esteja disponível na sua versão do Excel. Esse é um dos gráficos mais usados porque a gente consegue comparar diversas informações, tanto em colunas como em linhas, como os dois juntos. Então vamos olhar a nossa primeira planilha, a que está vazia. Batendo o olho aqui, eu não sei qual é o maior gasto, qual é o menor gasto, qual o setor que mais gasta ou qual o mês que mais tem gasto. Eu teria que fazer um total, teria que fazer alguma fórmula para conseguir retornar tudo isso. É difícil? Não. A gente pega essa informação, aperta um Alt igual, logo embaixo da primeira coluna que eu tenho, ele consegue calcular o total, porque é um atalho para o autossoma, fala a verdade se não é rápido, arrastou para o lado e pronto, mas isso não me mostra nada de maneira visual. Como que a gente faz para conseguir mostrar isso, para você conseguir entregar numa reunião, bater o olho e conseguir retornar? Ah, esse setor gasta mais, esse mês a gente gastou muito? Olha que fácil. Eu preciso selecionar aquilo que eu quero no gráfico. Etapa 1 é essa, com os rótulos de linha, de coluna e também os valores do gráfico. Feito isso, a gente tem dois caminhos. O jeito mais fácil de todos é o atalho de teclado, segurando a tecla Alt, aqui fica esquerda do seu espaço, e apertando o F1. Pode ser que no seu teclado tenha que apertar Alt, Fn, F1, mas apertando Alt, F1, ele já gera um gráfico de colunas e a gente poderia parar por aqui o vídeo, mas não! Você acha? O nosso spinner gira pedindo mais coisa. Porque aqui ele gera uma tabela muito confusa. Olha só que interessante, eu tenho julho com poucas informações e os valores são realmente baixos. Eu já pego outubro com valores maiores, mas fica muito confuso de eu olhar cada um dos itens. Uma maneira que a gente tem para corrigir isso é indo na guia Design de Gráfico, dependendo da sua versão do Excel, e procurando um botão chamado Alterar Tipo de Gráfico. E dentro dele você consegue mudar para o tipo de coluna agrupada, em que ele mostra um do lado do outro, baseado nos rótulos de linha e de coluna. Mas uma outra coisa interessante que poucas pessoas conhecem, e você vai conhecer nesse vídeo, é clicar no outro tipo de coluna empilhada. E aqui ele mostra a junção de todos os valores dentro do mês de julho. Então, batendo o olho, eu já sei que o mês de outubro foi o mês que eu mais gastei. Vamos ver como isso fica na tela? Clicou nesse item, dá OK, e ele já retorna. E eu consigo ver, opa, mas o que está acontecendo agora? Por que diminuiu em dezembro? Por que a gente conseguiu fazer isso em outros meses? Maurício, eu adorei! Será que tem como mandar essa informação, mas de outra maneira? Tem. Na hora que a gente clica no botão alternar linha coluna, ele vai mudar as informações de RH, estoque e compras, que antes eram as legendas. Repare aqui embaixo, RH, estoque e compras. Agora ele vai virar um dos itens do nosso gráfico de coluna. Então eu sei, nesse tipo de informação, que o financeiro foi o que mais gastou e o setor de estoque foi o que menos gastou do nosso gráfico de gastos com transporte do nosso segundo semestre. E uma maneira que a gente consegue mostrar isso também legal é colocando o título do gráfico exatamente igual ao título da nossa tabela. Olha que atalho legal, que caminho legal para você conseguir deixar isso mais prático e automático. Clica no título do gráfico, vai na barra de fórmula aqui em cima, aperta igual no seu teclado e dá um clique na primeira célula onde tem esse título, que no nosso caso aqui, por fazer parte de B2 até H2, eu clico nessa primeira. Ela não está mesclada, porque a gente não vai mesclar nada nessa vida. Vai ter um vídeo no card e também na descrição mostrando os problemas de mesclar e como solucionar isso. Mas fazendo esse caminho de igual e a primeira célula, basta dar Enter
e você já tem o mesmo título. Você pode pegar esse gráfico e colocar numa outra planilha, colocar numa outra aba e ele vai continuar com o mesmo título. Para deixar isso em tela cheia e você conseguir mostrar numa reunião, por exemplo, clica no último botão chamado Mover Gráfico e dentro dele transforme numa nova planilha, marcando esse primeiro item e dando OK. Olha o que acontece, ele transforma, ele fica numa nova aba e ele é uma nova planilha chamada Gráfico 1, que pode ser renomeado e ele sai da nossa tabela original. Esse é o benefício de você trabalhar com gráfico de coluna. A gente tem todos os recursos de gráfico, como alternar linha, coluna e fazer algumas outras coisas, mas eu consigo empilhar todas essas informações. Só cuidado com uma coisa. Ai, Maurício, você falou que precisa aqui, ó, alterar o tipo de gráfico e selecionar o que eu quero. E eu reparei que tem alguns gráficos que são 3D. Eles são muito bonitos. Só cuidado com o último, por exemplo, que são colunas 3D, que parece uma cidade, mas a visualização dos dados não ficam tão boas, ó. A gente dá um OK aqui e ele fica, nossa, que bonito, mas quanto que eu gastei de cada setor? Não dá para saber. Nessa hora o spinner até para de girar, porque fica muito confuso. E esse eu falei que era um dos caminhos. O outro caminho é a gente pegar uma tabela normal, selecionar as informações todas, ir na guia Inserir e buscar o nosso primeiro tipo de colunas ou barras e vocês selecionam as mesmas coisas. 2D, 3D ou barra, que nada mais é do que um gráfico deitado, dependendo de como você quer mostrar essa informação, ele está aí. Então testa, comece a implementar isso na sua tabela, tabela de gastos, tabela do seu trabalho, tabela das vendas que você tem na internet, nesse monte de lojinha que tem. E comenta aqui embaixo se você gosta ou não de usar o gráfico de coluna e qual outro caso, exemplo que você também implementa esse recurso no Excel. Tá certo? Esse é mais um dos vídeos de gráficos. A gente já tem gráfico de linha, já tem como fazer outros tipos de gráfico. Tem uma playlist aqui no canal, então procura na aba de playlists que a gente tem lá um grupo para você dominar esse recurso que é muito cobrado também no dia a dia de trabalho. Tá certo? Até a próxima, pessoal. Valeu!